Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. As línguas célticas são um conjunto de idiomas relacionados, porém pouco inteligíveis entre si, e um fenômeno quase exclusivo do continente europeu, em especial das Ilhas Britânicas. Elas são quase como relíquias vivas de um tempo passado, as últimas representantes sobreviventes de um grupo linguístico que, em um passado remoto, se espalhou por todo o continente, desde a Península Ibérica até a Anatólia, às portas do continente asiático. Todas as línguas célticas descendem de um idioma teórico chamado simplesmente de proto-celta, oriundo de um ramo linguístico dos idiomas indo-europeus, e falado na Europa desde o final da Idade do Bronze, por um grande número de tribos e povos reunidos normalmente sob a denominação de povos celtas, que ocupavam vastas extensões do continente antes da chegada de outros povos, como a expansão do Império Romano a partir do sul e os deslocamentos de tribos germânicas no norte. O proto-celta é um idioma com poucos registros escritos, em especial oriundos do chamado irlandês antigo e galês médio, de modo que os linguistas modernos não são capazes de compreendê-lo perfeitamente, mas é fato que, a partir das hostilidades e da pressão provocadas pelas movimentações de outros povos através de suas terras, os celtas foram forçados ao longo dos séculos a recuar cada vez mais para oeste e norte, vindo eventualmente a encontrar refúgio relativamente seguro e estável nas Ilhas Britânicas, em especial entre as montanhas de Gales, as terras altas escocesas e a ilha da Irlanda, nunca conquistada por Roma. Através dos séculos seguintes, com a maior disseminação e pressão dos idiomas inglês e francês, as línguas célticas foram cada vez mais isoladas, e os números de falantes nativos diminuíram gradualmente, com muitos preferindo simplesmente adotar o idioma dos povos mais poderosos da região como forma de estar em melhores termos com eles. Assim, idiomas como o picto, o cúmbrio, o gaulês em suas diversas formas e o hispano-céltico ocidental gradualmente desapareceram, e apenas 6 idiomas célticos foram capazes de sobreviver para chegar aos nossos dias, divididos em 2 grupos. Os idiomas goidélicos ou gaélicos, que incluem o irlandês, o escocês e o manês, todos descendentes do irlandês antigo, e os idiomas britônicos, que incluem o galês, o bretão e o córnico, todos descendentes do britônico comum. Destes, o córnico, falado na península da Cornualha, no sul da Inglaterra, e o manês, falado especificamente na ilha de Man, no estreito que separa a ilha da Bretanha da ilha da Irlanda, chegaram a ser tomados como extintas, respectivamente nos anos de 1777 e 1974, mas intensos movimentos de revitalização e ressurgimento foram implementados nessas regiões em tempos recentes, fazendo com que ambos os idiomas adquirissem um pequeno número de falantes nativos novamente. Devido a tais esforços, o número total de falantes de idiomas célticos vem aumentando nos últimos anos. No início dos anos 2000, o número total de falantes nativos e fluentes dessas línguas mal superava a marca de 1 milhão de pessoas, mas nos idos dos anos 2010, o número havia subido para mais de 1.400.000 pessoas. Vamos explorar mais detalhadamente cada um dos 6 idiomas célticos ainda existentes. Começando pelo irlandês, o mais proeminente e mais falado dentre estes idiomas, além de ser aquele que mais guarda semelhanças e heranças do irlandês antigo, que está na raiz de todos os idiomas goidélicos atuais, tendo sido levado pelos irlandeses em diáspora e tendo dado origem, inclusive, aos outros 2 idiomas goidélicos, através desse movimento migratório. Falado, naturalmente, na ilha da Irlanda, em especial na porção mais ocidental e acidentada da região, é um fenômeno principalmente da República da Irlanda, sendo bem pouco compreendido na Irlanda do Norte, inclusive por uma questão nacionalista, uma vez que o irlandês foi, durante séculos, um dos símbolos culturais do povo irlandês frente à dominação inglesa, e os norte-irlandeses são descendentes daqueles que desejaram permanecer como parte do Reino Unido durante os anos de luta pela independência. O irlandês também é muito associado à fé católica irlandesa, outro dos grandes símbolos de unidade e resistência irlandesa frente aos avanços do proselitismo anglicano. O irlandês nos dias de hoje é falado como idioma primário especialmente nos condados de Galway, Kerry, Cork e Donegal,
além de em pequenas áreas dos condados de Waterford, Mayo e Meath, mas também é falado e compreendido por um grande número de pessoas em outras partes do país, que não o utilizam como primeiro idioma, mas são capazes de manter um diálogo ou, ao menos, compreender parcialmente o idioma. O irlandês, após séculos de supressão por parte dos senhores britânicos, passou por um lento e gradual processo de revitalização na Irlanda após quase ser extinto por fatores como a grande fome da batata, que assolou a ilha na metade do século XIX e clamou as vidas de muitos dos falantes nativos do idioma, e a migração de tantos outros para fora da Irlanda, em especial aos Estados Unidos, onde até os dias de hoje se pode encontrar pequenas comunidades de falantes da língua. Nos dias atuais, o irlandês não é utilizado correntemente pela maioria da população irlandesa, que usa o inglês como língua do dia a dia, mas é compreendido total ou parcialmente por quase 2 milhões de irlandeses e 105 mil norte-irlandeses, sendo ensinado nas escolas primárias do país como disciplina obrigatória e considerado um símbolo de identidade nacional. Quanto aos falantes do dia a dia, os números são bem mais tímidos, no entanto. Estima-se que somente 70 mil pessoas utilizem o irlandês como língua principal na Irlanda, e que menos de 5 mil pessoas o façam na Irlanda do Norte. Mesmo com este número reduzido de falantes cotidianos, o irlandês ainda exerce considerável influência no dia a dia da Irlanda, com sinais e documentos oficiais sendo emitidos no idioma e com seus próprios veículos de mídia de massa. O idioma, graças à República da Irlanda, é uma das línguas oficiais da União Europeia, sendo a única língua céltica a ter tal status dentro do bloco, e é também uma língua minoritária reconhecida pelo governo do Reino Unido. A seguir, temos o gaélico escocês, simplesmente chamado de escocês, um dos 3 idiomas correntes na Escócia, ao lado do inglês e do scots, uma língua tomada por alguns como um mero dialeto do inglês médio, com muito do seu léxico igual ao da língua inglesa, mas com suas próprias particularidades, mas essa é uma discussão para outro momento. Como dito anteriormente, o escocês se desenvolveu a partir do irlandês antigo, já em sua variedade média, vindo a divergir bastante do gaélico irlandês para ser tido como uma língua autônoma a partir do século XIII, embora uma variedade literária do idioma tenha permanecido inteligível com seu idioma irmão irlandês até os idos do século XVI. O escocês é um idioma tremendamente minoritário, tendo passado por séculos de supressão em favor do inglês, tal como o irlandês, e sendo falado apenas por pouco mais de 1% da população escocesa, fortemente concentrada em regiões periféricas do país, como as famosas Terras Altas mais a norte, e na cidade de Glasgow, a maior do país, onde concentram-se ao menos 10% de todos os falantes do idioma. Ademais, vale apontar que uma pequena, porém relevante comunidade escocesa existe na costa oriental do Canadá desde os idos dos anos 1700, e até os dias de hoje o escocês é um idioma compreendido por cerca de 4 mil pessoas na região da Nova Escócia, uma das províncias atlânticas do Canadá. O gaélico escocês não possui status de língua oficial nem dentro da União Europeia, nem dentro do Reino Unido, embora seja reconhecido como um idioma nativo pela Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, uma convenção do Conselho da Europa de 1992, emitida para permitir a preservação e proteção de idiomas históricos e locais no continente. Depois, falemos a respeito do último dos idiomas goidélicos, e também o menos falado e mais fortemente isolado, o manês, também chamado de manquês por alguns. Como o seu nome sugere, é um fenômeno exclusivo da ilha de Man, tendo sido introduzida ali por imigrantes irlandeses. Originalmente, o manês chegou a ser declarado extinto em 1974, ano da morte do último falante registrado do idioma, o pescador Edward Madrell, à época com 97 anos. Mas desde então, grandes esforços de revitalização e preservação desta parte da herança cultural da ilha foram feitos, e pelos idos de 2015, 1.800 pessoas na ilha clamavam possuir diferentes graus de proficiência no idioma, em todos os casos como uma segunda língua, e mais por questões culturais do que propriamente práticas. Nos dias de hoje, o manês voltou a ser usado como idioma de transmissões de rádio e vem sendo ensinado nas escolas primárias da ilha, ainda como parte do esforço para sua preservação. A seguir, vamos falar a respeito do grupo de idiomas britônicos, oriundos da Ilha da Bretanha. Dentre estes, o mais relevante, mais falado e mais impactante do ponto de vista da cultura de um povo é, sem sombra de dúvidas, o galês. Tendo sido conhecido através dos tempos também como cambriano ou câmbrico, o galês é compreendido e falado até certo ponto por quase 20% da população atual de Gales, que se encontra na casa de 3 milhões e 100 mil pessoas, de acordo com o último censo.
Isso representa ao menos 600 mil falantes no total, o que tornaria o galês a segunda língua céltica mais compreendida atualmente. O terreno montanhoso e difícil do país, combinado aos valorosos esforços de resistência dos galeses ao longo dos séculos contra a dominação inglesa, ajudam a explicar a maior proficiência deste povo no seu idioma nativo, embora o inglês seja hoje o idioma predominante em Gales. O galês também é compreendido e falado por algumas pessoas na Inglaterra, especialmente na região mais próxima a Gales, mas o fato realmente curioso sobre a diáspora de falantes de galês é o quão longe chegaram a partir de suas terras. A colônia de imigrantes galesa de Emilad Fagurag, na província argentina de Chubut, no sul do país, é a porção mais isolada do mundo a conter falantes proficientes do idioma. Os números não são exatos, mas as estimativas de falantes de galês na colônia oscilam entre 1.500 e toda a população de 5.000 pessoas, que também mantém viva sua herança cultural em suas roupas, costumes e construções. Depois, temos o único dos idiomas célticos a não se concentrar nas Ilhas Britânicas, o bretão. O único destes idiomas a ser falado no continente, o bretão está concentrado na Península da Bretanha, no extremo noroeste da França, região que no passado foi conhecida como Armórica. A língua bretã é talvez o último idioma ainda a conservar alguns laços com as extintas línguas gaulesas da região, o que a torna notavelmente diferente das línguas insulares, embora seja derivada dos idiomas trazidos por celtas vindos da Grã-Bretanha durante a Alta Idade Média, possivelmente pressionados por anglofalantes. No passado, o bretão chegou a contar com um número expressivo de falantes na região, superior a 1 milhão, mas com o passar das décadas e o desencorajamento do idioma promovido pelo governo francês, que sempre favoreceu fortemente o uso do francês padrão em todo o país, o número de falantes proficientes de bretão no início do novo milênio mal chegava a 200 mil pessoas, especialmente cidadãos mais idosos, com a juventude notavelmente desinteressada no idioma. Contudo, a partir do ano de 2006, esforços de preservação do bretão passaram a ser implementados, com o idioma sendo considerado então severamente ameaçado de extinção pela Unesco, e o bretão passou a ser lecionado em escolas primárias, com um sensível aumento na procura por tais aulas em anos recentes. Mesmo assim, o bretão não goza de status como idioma oficial e nem como língua reconhecida a nível local. Por fim, falemos a respeito do último dos idiomas britônicos e o mais ameaçado dentre os três, o córnico. Uma língua exclusiva da região da Cornualha, na Inglaterra, o córnico passou, durante os séculos, pelo mesmo tipo de desencorajamento sofrido por outros idiomas célticos, em favor da língua inglesa. Durante séculos da Idade Média, o idioma manteve fortes laços com o bretão, sendo até mesmo mutualmente inteligível com o idioma do continente. Mas com o movimento que o empurrou cada vez mais e mais para as regiões periféricas, abrindo o caminho para a implementação do inglês na Cornualha, o córnico lentamente perdeu esse contato bilateral. Durante o século XVIII, o córnico chegou a ser tomado como extinto, mas esforços para reviver o idioma se iniciaram ainda no começo do século XX, e os esforços eventualmente se pagaram. No início de 2010, a Unesco anunciou que sua classificação do córnico como idioma extinto já não era mais adequada, com muitas pessoas estudando o idioma em escolas da região, e algumas publicações de livros e cadernos de exercício em córnico sendo conduzidas. No mesmo ano de 2010, até mesmo a primeira creche a ensinar crianças em córnico foi aberta. Mesmo assim, o número total de falantes do idioma nos dias de hoje ainda é bastante baixo, de apenas pouco mais de 500 pessoas, tornando o córnico a língua céltica menos falada em números gerais. Mas ainda assim, as perspectivas para o idioma no futuro parecem animadoras. Como de costume, este vídeo forneceu apenas uma visão geral e um apanhado de fatos e dados sobre os idiomas citados, e para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais em questões como a sintaxe e estruturação dos idiomas célticos em si, permitam-me sugerir este excelente vídeo do canal Langfocus, que poderá lhes fornecer informações muito mais precisas neste campo do que eu jamais poderia. Em resumo, os idiomas célticos não são, de forma alguma, os mais falados ou culturalmente mais relevantes nas Ilhas Britânicas, na Europa ou no mundo, mas é importante que sejam preservados, por serem testemunhos vivos do passado linguístico do continente, e um legado cultural dos territórios e dos povos que os falam desde a antiguidade, além de uma janela para um tempo ancestral.